Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa. Hoje com Camilo Stefanelli, CEO da Compaq do Brasil. Camilo, prazer tê-lo aqui comigo. Prazer é todo meu, Estevão. Que honra. Mais uma vez estamos aqui juntos batendo esse papo. Pô, obrigado. Camilo, para começar, eu queria que você contasse pra gente sua história, né? Como que você começou e até onde você chegou. Putz, eu tenho 25 anos de fabricando computador. Então, desde 25 anos atrás, eu que iniciei. Meu primeiro emprego foi na própria Compaq. Eu era promotor de vendas. Eu era aquele cara que ficava no supermercado, nesse caso era supermercado mesmo, mostrando para o público brasileiro o que era um computador. Naquela época, ninguém nem sabia o que era um computador. Então eu ficava do lado do arroz, do lado da mandioca e eu com um computadorzinho lá no meio explicando para as pessoas, demonstrando, né, como um promotor mesmo de vendas. Lá. Então aquilo ali foi meu início na informática. Né? E foi o início, acho que, da informática no Brasil para o grande público. Antes ela era fechada muito para as empresas e setor governamental. Então foi ali que eu comecei. Isso? Foi em 1998. Então, uns 25 anos aí. Exatamente, 1998 foi o meu segundo emprego. Antes disso era motorista de caminhão. É mesmo? Então era motorista de caminhão do meu pai, então eu dirigi o caminhão para ele. Depois disso eu virei promotor de vendas de informática e depois dali 25 anos de carreira somente vendendo computador. Caramba, você virou várias mesas então, hein? Putz, maior, assim, eu entendo que é um commodity, né? Um commodity complexo, margem baixíssima desde então. A margem de computador foi boa na época da pandemia e em 1998. Depois disso foi sempre muito lutado, sempre muito brigado, o que não se parece do lado de fora. Né? Do lado de fora fala, o computador, putz, negócio sensacional. Não, sempre foi uma margem muito lutada e que eu sempre caracterizei como um commodity e um commodity complexo. Porque você vê, as pessoas trocam de computador, trocam de esposa, trocam de marido, mas não trocam de computador. Eu tô comendo esse computador acho que há 10, 12 anos. Você é meu foco. A gente precisa trocar de computador. As pessoas precisam entender que computador, quanto melhor o seu computador, mais tempo você vai ter para ficar com sua família. Isso é um outro... o computador ele tem um negócio muito específico. Assim, ele aceita desaforo. O celular não aceita desaforo. O celular com 2 anos, 1 ano, no máximo, as pessoas estão trocando. O computador, ele funciona. Enquanto ele funciona, as pessoas vão... Até deixa de peso de papel, mas elas deixam lá. Então, assim, é bastante difícil colocar na cabeça das pessoas que um novo computador é igual a um novo carro, é igual a um novo celular. Mas devagar a gente está conseguindo isso. É uma ferramenta de trabalho. Toda ferramenta tem que ser renovada. Qual que é? Você pegou essa fase da mudança do computador desktop pro laptop, né? Pro notebook, né? Como é que foi esse enfrentamento aí? Tem 2 aspectos, né? Tem o aspecto de usuário, o aspecto para o cliente final e o aspecto da indústria, né? Indústria brasileira, né? Eu trabalhei em 2 multinacionais, mas a maioria da minha carreira foi feita em indústria nacional de computadores. O ciclo de conversão de caixa de um notebook, ele é muito mais complexo do que um de desktop. Ele, principalmente no Brasil, que as leis você tem que trazer, por exemplo, hoje eu já estou comprando para novembro, dezembro deste ano. Então você tem que comprar com 6 meses de antecedência, torcer para a demanda estar ok daqui a 6 meses e conseguir que nada mude, rezar para que o dólar não suba, que o dólar não desce, que o nosso produto é 78% mais ou menos indexado em dólar. Que é importado, né? Você traz As partes são importadas. Acho que a maioria, acho que a indústria brasileira, na sua maioria, é 78%, 75%, 70% indexada em dólar. E aí a gente tem que fazer comprar antes, acreditar na demanda daqui a 6 meses em um tempo de reação muito complexo. Porque a gente tem que produzir no Brasil. Então a gente importa as partes. Um notebook, mais ou menos, hoje ele é produzido em 1.700 partes. 1.700 partes. Exato, diferentes. Então você tem fábricas no Brasil. As fábricas no Brasil hoje já estão no estado da arte, então a gente não perde para nenhum país do mundo. E aí você tem que colocar isso e torcer para que a demanda, principalmente no varejo, que é outra complexidade. Então o computador já é um commodity complexo, junta-se com o varejo que é um pouco mais complexo que o computador, e aí você tem todo esse cenário
que eu vivo há 25 anos. Então, é todo dia, como eu sempre falo para todo o meu time, todo dia acordar desempregado. Porque você não tem certeza da saída, né? Da venda, do sell-out, né? Que vocês... Não, e eu entendo que o nosso público ele é feito por agentes financeiros, por CFOs. Esse é a grande complexidade para um time comercial mostrar essa dificuldade para alguém financeiro, cartesiano. Porque você está jogando a bola no campo de ataque sem ter nenhum jogador lá na frente. Porque você tem que pôr o dinheiro antes, né? A gente sempre trabalha com crédito, né? Mas, de novo, o ciclo de conversão de caixa ele é muito justo. Ele é bem justinho. Então, assim, por maior crédito que você tenha na Ásia, ele se transforma, porque você tem que dar crédito para o seu varejista também. Sim. Então, assim, é complexo, mas é viável, né? E a gente sempre tentou, nesses 25 anos, fazer produtos para que dê fit com os brasileiros. Não jogando simplesmente algo importado aqui de uma maneira... Então, assim, a gente sempre tentou fazer o melhor produto, porque fazer produto caro é fácil, né, Estevam? Então, você faz um produto um computador de 25 mil reais, mas você vai vender 2, né? Sim. Eu até tenho isso um pouco na minha carreira, aprendi isso. Fiz um computador, ganhei 2 prêmios mundiais, os prêmios estão lá na minha sala, excelente, só que vendeu 14. Então, dali eu aprendi que o fit de produto, fazer o produto certo, ele é boa parte desse commodity complexo que é o computador. E como é que é a concorrência no segmento aí? É igual o commodity. Então, assim, os clientes tentam colocar na vala comum, os concorrentes tentam se diferenciar. Tem uns que tem algumas, por comprarem insumos de fora, por serem parte, tem algumas comodidades. A gente, por estar aqui no Brasil, tem outras. Então, assim, é igual um commodity. Assim. A gente tem poucos concorrentes, mas todos eles bem fortes. Então, a gente... E conta aí, Camilo, como é que foi essa trajetória de repositor para dono de empresa, para empresário? Que momentos... Porque você deve ter tido vários momentos de crise ao longo da sua carreira. A única coisa que a gente tem certeza é a crise, né, Estevam? Sim. A única coisa que a gente tem que acordar cedo de manhã, crise. Cada hora acontece uma coisa diferente. Isso independe de qualquer coisa, independe de governo, independe de outra coisa. Sempre haverão crises. Então, passei por crises do hard drive, que teve uma enchente na Tailândia, acabou com todas as fábricas de HD do mundo. E aí faltou produto para você aqui no Brasil. Faltou produto para o mundo inteiro. A gente teve a crise, por exemplo, de memória, da memória volátil, da memória RAM, foi parecido com isso, foi um terremoto. A gente teve várias crises durante, como você próprio disse. Tivemos o Covid, a demanda para o computador, ela saltou. As pessoas entenderam, por exemplo, que só tinha um computador em casa e tinha cinco almas. Então, e os outros 4? As aulas são no mesmo horário. Então, assim, foi uma demanda gigante para o computador, né? Que, obviamente, ninguém esperava. Então, dólares, quantas subidas, quantas descidas, quantos ciclos, quantos governos, quantas coisas. Então, assim, a única coisa que a gente tem que ter certeza é a crise. E aí, nesse caso, a gente tem que agir sempre com parcimônia, né? Esperar, apesar de estar apostando 6 meses no futuro, a gente tem que se preparar para o pior e esperar o melhor. E como é que você faz? Em casos práticos desse que você erra a demanda, por exemplo, não tem a demanda que você esperava, ou maior ou menor, né? Maior é melhor, mas se for menor, você simplesmente devolve você não pode devolver os não pode. computadores, Não você existe. Você dá liquidação, o que você faz? Depende. Eu sempre digo que não há um 0 e 1. Geralmente as pessoas financeiras pedem esse tipo de saída. Sim. Vamos liquidar o estoque, resolver o problema e partir para outra. Eu sempre digo que não há um 0-1. Eu acho que você tem que primeiro dividir o bolo e arrumar uma solução para cada pedacinho de bolo. Fazer write-off, fazer haircut é fácil. É a mesma coisa que fazer produto caro. Então, assim, você tem que... E todo o vendedor, ele é isso. No fundo da história, ele vai vender algo que para você tem que... Ele vai te convencer de comprar algo que nem você quer. Então a gente divide, eu sempre faço isso nesses momentos de demanda, divido, uma parte a gente destina para o cliente X, outra parte destina para o cliente Y, vai tentando quebrar o bolo com parcimônia, porque a pressa nesse momento da crise, ela entra junto com o prejuízo. Dá desconto sem
colocar na ponta do lápis se vai ter prejuízo ou não, né? Às vezes vale mais a pena você segurar um pouco mais e ir desovando e comprar menos do que simplesmente fazer uma liquidação e colocar um outro produto em linha. Cada crise é uma crise diferente. Então, por exemplo, às vezes você pega um ponto e fala assim, vou fazer um write-off aqui, vou colocar isso, vou forçar essa venda, né? A venda empurrada, a venda puxada, aquela história que a gente já conhece. E não é a demanda inelástica. Então não adianta se dar o desconto que não vão comprar. Às vezes é um problema macroeconômico. Então cada crise é uma crise. Eu acho que você tem que descobrir a mágica para cada magia. Então não é algo que exista um plano em algo assim. Então acho que você tem que sentar, dividir o bolo, dividir o problema e começar a resolver parte por parte do problema. E sem pressa. Se você tiver pressa nessa história... O seu DNA é a área comercial, né? É vendas. Né? Você considera vendas a mola propulsora da empresa ou das empresas? Eu acho que ou você trabalha em vendas ou você trabalha para vendas. Eu tenho isso. O vendedor, e eu sou comercial, a gente é muito menos inteligente que os agentes financeiros da corporação. Eu entendo isso. Vocês que são financeiros, vocês são muito mais cartesianos, muito mais inteligentes que nós. Só que nós somos os mágicos. Então, assim, vocês não conseguem colocar o dinheiro no prato da empresa. A gente consegue. Então, assim, e aí o melhor dos mundos é você unir esses dois features. Então, você vê empresas bem-sucedidas, ela tem o CFO, ela tem o COO e o CEO bem unidos. Cada um escutando, como um hospital. Um escuta o oncologista, o outro escuta o anestesista. A partir do momento que começou a puxar sardinha para cada lado, é o começo da desgraça. E você teve episódios assim? Você viveu Vários. Assim, Assim, eu digo o seguinte, quando o ego entra, o lucro sai. Então, assim, tive vários embates com CFOs, com CEOs, no sentido de... Não embates ruins. Às vezes o CEO pedindo, precisa diminuir o estoque, o CFO precisa de mais fluxo de caixa, e o comercial falando, eu preciso vender mais, né? Então eu acho que a partir do momento que todos têm o mesmo fim, e as coisas começam a andar. O problema é quando um tem bônus diferente do outro. Isso acontece. Os interesses desalinhados, ou as compensações desalinhadas. desalinhadas. É o começo do fim, porque assim, se o bônus de um é manter fluxo de caixa alto, o outro estoque baixo, e o comercial precisa prover estoque baixo e fluxo de caixa alto, é o começo do fim. Isso acontece bastante com... E assim, indo para o final dessa conversa, isso geralmente vem de bônus desalinhados. Política de bônus desalinhada. Então, acho que as empresas têm que tomar muito cuidado na hora que desenham bônus, desenham comissionamento, porque eles realmente têm que estar alinhado e ser execuível. Porque nem só... É legal você falar isso, porque assim, nem só de propósito vivem as pessoas, né? Os incentivos, as compensações também motivam a pessoa a continuar trabalhando numa organização. Aí ela sempre vai puxar para o lado dela. A tendência natural do ser humano temos um propósito, mas ok, o que maximiza o meu retorno aqui nessa empresa, né? E via de regra isso reflete no bolso dela, né? Então se tiver realmente um incentivo bastante desalinhado com a estratégia da empresa, aliás, esse é um dos grandes vilões do que levam a empresa a um turnaround, né? A necessidade de um turnaround, né? São as pessoas que estão ali. Eu acho que as pessoas são a parte mais importante da reestruturação, né? E é isso que a gente tem tentado atacar, né? Mudar o mindset das pessoas para o objetivo comum. Mas não adianta só com conversa. Tem que ter metas e KPIs também, indicadores corretos. Uma vez eu peguei uma empresa que o indicador da área de qualidade era o custo da área de qualidade. Não, devia ser peças por milhão com defeito, mas era o próprio custo da área. Então os caras deixavam 2 pessoas só, maximizavam o bônus, mas na verdade as peças estavam saindo com defeito ali. Era uma excrescência, né, o que acontecia. Isso é mais comum do que se imagina, né? Então, assim, eu sou partidário de que a alta cúpula tem que ter um bônus em comum. Não adianta querer cada um puxar a sardinha para um lado, porque realmente isso novamente é o começo do fim, né? E você tinha me perguntado, né, como é que eu saí, né, de repositor, de promotor para CEO. Então, assim, um dos momentos mais importantes da minha vida foi o que eu aprendi bastante, que eu aprendi
a ser empresário é quando eu era funcionário e eu passei por uma recuperação judicial, né? Então, assim, eu era funcionário de uma empresa, um fabricante de computadores. Nacional. E aí essa empresa entrou em recuperação judicial. E eu era comprador na época. Então, qual que era o tamanho dessa empresa? Essa empresa tinha 400, 500 funcionários. Era uma empresa relevante na época, né? Uma marca de computador relevante. Só trabalhava com desktop. E o turnaround aconteceu exatamente com base naquelas, quando saiu de desktop, computador de mesa, para notebook. Então, o fluxo de caixa, abriu uma outra fábrica. Bom, uma série de coisas que foi acontecendo. Não, mas detalha, isso é importante, é interessante você detalhar isso aí, como é que foi feito. Qual é o problema e qual é... Não, o problema, as empresas quebram por fluxo de caixa, né? Basicamente isso, né? Então, assim, a empresa ela abriu uma nova fábrica, ela começou a sair de desktop que tinha um fluxo de caixa bem menor, então tinha produtores locais, para sair para um fluxo de caixa 100% internacional, com base em notebook e todo ele fundiado na Ásia, né? Ou seja, o ciclo de caixa é muito longo, quer dizer, tem que comprar muito por longo. dinheiro. Saiu num ciclo de 90 para 180, 210. E o capital de giro para isso é monstruoso. Exato. Então, assim, aí você, como a empresa começa a tomar dinheiro, e aí as coisas vão acabando, né? Teve um fato também, o CEO dessa empresa, do qual eu devo bastante ensinamentos, ele também faleceu, então foi uma série de... Ele faleceu durante esse processo? Não, foi antes do processo. E aí, bom, são coisas da vida que dá para escrever um livro e fazer um filme, né? Mas esse caso era uma empresa familiar. Era uma empresa... E a família entrou na gestão? Como é que... Entraram, obviamente, entraram na gestão, receberam uma bomba, não tinha a mínima noção, contrataram uma consultoria, até um beijo para todos eles, tal. E contratar uma consultoria foi onde eu aprendi pelo bem e pelo mal, que como que empresas quebram, né? Então eu aprendi bastante, eu acho que a consultoria errou em vários aspectos. Eu até deixo um recado. Vamos provocar, e que aspectos que eles erraram? Não, primeiro assim, eles estavam eles não tinham muita preocupação em salvar a empresa no sentido de das pessoas, né? Eu acho que o primeiro aspecto que você tem que recuperar numa empresa em recuperação judicial são as pessoas, é exatamente o contrário. Então, quando o consultor ele entra numa empresa, ele tem que manter o fluxo de caixa, ele tem que fazer todas aquelas contas que a gente sabe e tal. 1 mais 1 dá 2, ou 1 mais 1 dá 0,1, dependendo do seu caixa. Mas as pessoas estão desmotivadas, então 1 mais 1 não vai dar 2. Se você não vender, se você não produzir, 1 mais 1 não vai dar 2. Então, às vezes, o consultor ou o recuperador, ou pode ser extra-oficial ou oficial, ele acha que as pessoas vão se motivar pelo medo. E, pelo contrário, as pessoas estão mandando currículo. Ele está trabalhando ali num cenário e está... Assim, gente, quem não ajudar vai perder o emprego. Putz, e a energia dos caras não está mais ali, né? Quem for bom, vai embora. Vai embora. Seja 1 mês, seja 2 meses, seja 3 meses, quem for bom vai embora. Então, eu acho que essa gestão por medo foi uma dos erros, por exemplo, dessa consultoria. E teve outros, mas teve alguns acertos, teve vários acertos. De novo, aprendi bastante, né? Mesmo não sendo ensinado, acho que esse é outro ponto, né? Aprendi bastante, aprendi olhando. Na prática, né? Vivendo ali, né? Vivendo, né? Então, assim, quando eu recebi a notícia que a empresa ia entrar em recuperação, eu estava voltando da China, estava numa primeira escala no Japão. Recebi um telefonema, estava no Japão, voltei para o Brasil, cheguei no Brasil, peguei o avião, tomei um banho, troquei de roupa, voltei para o aeroporto, peguei o avião de novo, voltei para a China para falar com os meus fornecedores. Quer dizer, manter a confiança que eles tinham em você. Em mim, pessoalmente, né? Pessoa física. Pessoa física e também tentar ajudar a empresa, né? Não só mostrando, olha, aconteceu isso, não, realmente dando a cara para bater e por aí vai, né? Como é que foi a receptividade desse pessoal lá de fora? Comigo, pessoa física, excelente. Hoje eu acabei de voltar da Ásia, talvez porque eu tenha voltado para a Ásia, eu sou
me sinto tão querido lá. Visito todos eles, tenho amizade pessoal com todos eles e continuo fazendo negócio com todos eles. A recepção foi assim, com o asiático, e eu acho que todas as pessoas do mundo, a partir do momento que elas entendem que não há maldade, que não há o dolo, existe um tipo de atitude. Se as pessoas entendem que há maldade, que houve um trick point, que houve alguma coisa aqui, elas vão te tratar de outra maneira. Sim. O que a gente tentou demonstrar naquela época, isso já fazem bastante tempo, acho que fazem 11, 12 anos, foi que não houve maldade. E que realmente a empresa teve que se proteger. E por isso da recuperação judicial. Por isso da recuperação judicial. Eu vejo muita gente, né? Até estava com uns amigos que estão passando por esse momento de recuperação judicial, sendo funcionário do jeito que eu era, né? E envergonhados, né? Então eu disse para eles que isso não é vergonha nenhuma, que ao contrário, né? Eu gosto de gente que tenha passado por uma recuperação judicial porque ele teve a resiliência de sair de lá. Então, essa resiliência ninguém ensina. E é você atuar com uma consultoria externa que não sabe nada da empresa, é você atuar com o sentimento dentro da sua própria casa, falar, vou perder o emprego, não vou, saio, não saio. Eu tive uma proposta de um concorrente, uma proposta formal, um offer, continuei ficando, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque dali, desse aprendizado todo, eu consegui receber um convite para abrir minha própria empresa e seguir. E aí pegar uma marca internacional com a minha própria empresa e seguir dali como empresário. Então, você acha que essa foi a grande virada de mesa da sua vida? Essa foi a grande virada de mesa. Como carreira foi a grande virada. Você sair de funcionário de uma empresa em recuperação judicial, receber um convite por todo o seu legado dentro dessa... Então eu fazia muito produto, eu tinha muito acesso à Ásia, e aí receber um convite de uma concorrente para cuidar de uma marca desta concorrente é uma grande virada. Sim. E sem R$1 no bolso, sem R$1 no bolso. Então o crédito foi conquistado na confiança. Uhum. E dali você seguindo... E com tudo que você aprendeu no RJ, né? Com tudo que você aprendeu na recuperação judicial, né? Eu lembro que eu aprendi uma coisa com a consultoria, então assim, não foi só coisa ruim, aprendi uma coisa boa, que você quer você quer sair do buraco, pare de cavar. Sim. Na prática. Então assim, esse é um recado que eu dou para todo mundo. E na prática, o que significa isso? Parar de gastar? Parar de gastar sem pensar no ego. Porque muitas vezes serão o pequeno empresário, o empresário familiar, ele não manda embora um parente, ele não manda embora porque ele tem medo das consequências que às vezes nem existem. Não fecha uma loja porque tem vergonha. Exato. Então assim, de vergonha não paga boleto, né? Então assim, então eu acho que a primeira coisa é você parar de cavar. E aí eu aprendi isso, né? Porque geralmente o comercial também, aí fazendo a meia culpa, não tem um pouco não tem nada dessa cartesianidade do financeiro. Mas também cabe ao financeiro saber falar. Não é só vai lá e cortar, fazer um haircut. Então eu falo assim, olha, estou cortando disso, porque se eu não cortar aqui, todo mundo vai ficar sem salário daqui a 7 meses. Assim talvez o comercial entenda. Uhum. Só que não só cortando e... então, assim, cabe um pouco também de inteligência emocional em toda essa conversa. Eu sinto bastante falta de profissionais no mercado de reestruturação e turnaround que saibam se comunicar de verdade. Né? A comunicação é muito imposta. Tem uma lista de atividades, tem ali os diretores ABC, o que eles têm que fazer, quanto dinheiro eles estão entregando para a companhia, e eu faço uma gestão à vista, que eu coloco bola preta, bola vermelha, ou bola amarela, laranja no cara, e o cara vai se constranger, e com esse constrangimento ele vai performar. Esse é o caminho padrão da comunicação do reestruturador, né? do cara que faz isso por profissão. Né? E que eu estou pensando muito... Nos últimos anos, esse caminho é errado, né? Ou pode ser até eficiente em alguns momentos, mas cuidar das pessoas que fazem parte da organização faz muito mais sentido. Não, foi o que eu comecei. Acho que pelo menos as que eu participei, né? Ela começa errada, ela começa deixando os funcionários com medo. E o funcionário que sabe da recuperação pelo jornal, né?
assim, tem uma série de erros, né? E se você não recuperar as pessoas, então assim, esse é o meu recado para toda a consultoria, meu humilde recado, quem sou eu para dar recado para alguém, mas comece recuperando as pessoas. Porque E assim, você faz isso como, Camilo? Assim, como é que você motiva uma pessoa num ambiente de estresse total, de turnaround, de crise, caos? Putz, acabou o mercado de desktop, a gente está entrando em recuperação judicial. A hora que os caras começam a sair, como é que você chama o time para perto de você? tem a questão, por exemplo, você tem que realmente mostrar o prêmio. Se você não mostrar o prêmio de uma maneira clara e eficiente, você nunca vai motivar ninguém. Então você tem que conquistar bolsos e corações. Não existe uma cartilha. Eu acho que, Uhum. de novo, a inteligência emocional prega que eu tenho que ter uma cartilha com você, uma cartilha com ele, uma cartilha com ele. Você tem um objetivo próprio. Eu tenho, como gestor, saber qual é o seu objetivo e tentar atingir ou fazer com que você atinja esse objetivo. Se você vê que não vai atingir, que ele é inalcançável, você vai se desmotivar e não vai acontecer. Então, assim, na guerra era conquistar corações. Eu digo que é sempre conquistar corações e bolsos. Porque assim Perfeito. você consegue motivar. E não existe uma regra para cada um. E aí vale você ter a empatia de entrar em cada um e conseguir tirar que é uma honra isso, né? Você conseguir continuar com confiança com as pessoas numa época de crise, como você pode comparar uma recuperação judicial como uma guerra. Concordo, Você 100%. pode, você pode, e assim, pouca gente fica na guerra, pouca gente fica nessa Do seu história, lado, né? do seu lado, O né? pessoal acaba Então, saindo. exato. Então, assim, e isso é um pouco também por conta de que, ao contrário do que deveria ser, as pessoas têm vergonha de trabalhar numa empresa RJ, né? Eu diria que não, eu diria que você está trabalhando numa empresa RJ, você vai sair muito melhor do que você entrou. Tem fundos americanos, fundos de investimento, que só investem private equity em empresários, não é nem na empresa, é no empresário que já faliu, Bom, que já passou por um processo falimentar, porque pelo menos ele não vai errar as mesmas coisas de novo. Né? Ele já saiu mais fortalecido. É um MBA caro, né? pô. O MBA que eu fiz, Psicologicamente. o MBA que eu fiz, ainda bem que não fui eu que paguei, né? É Foi, verdade. eu era funcionário, né? Mas assim, aprendi muito graças a Deus que consegui aprender, né? Agora, na sua virada aí para empresário, né? Qual que, assim, que mudou a sua visão com relação, por exemplo, à equipe comercial, ou ao trabalho que você fazia como comercial sendo funcionário? Mudou a sua percepção? Cada dia muda um pouco, né? Você tem que ir sempre aprendendo, né? Eu acho que a gente estava num momento lá que o e-commerce não era tão forte. Hoje o e-commerce domina 80% do meu negócio. Hoje o cara comercial ele é um cara que domina uma plataforma. Antes ele dominava pessoas. Então antes era o comprador e o vendedor, aquela simbiose. Agora tem isso ainda, mas é muito mais você ir diretamente para o seu cliente, né? Você vender diretamente para ele. Cada dia vai mudando, Estevão. Assim, é difícil a gente começar a falar assim, olha, o que mudou foi a minha gestão financeira, que era depois da RJ, né? Então, assim, depois que eu aprendi que empresas quebram por margem, e às vezes ela não faz margem por ego, às vezes ela faz um investimento errado, não corta rápido, não faz. Isso me melhorei como gestor. Uhum. Então hoje eu faço conta, muita conta. Então hoje meu PNL é azeitadinho. Então, além de eu ser CEO da Compaq, eu tenho alguns outros empregos, vamos dizer assim, né? Eu falo sempre que tenho 5 empregos, né? Então, assim, em todos eles eu busco que, no mínimo, o PNL seja positivo. Isso fazendo conta de PNL mesmo. Então, assim, do 0,01 de Da toda margem, do lucro. da margem, do lucro, do funcionário, do parafuso, da caixa de ferramenta que precisou, do investimento. Então, assim, isso talvez não seja um grande
um grande atributo da área comercial. Mas eu acho que bem explicadinho, todo mundo entenda. Eu acho que os dois casados também funcionam muito bem. Funciona muito bem a área comercial com a área financeira quando estão alinhados. Ô Camilo, como é que foi então? Aí, depois dessa virada de chave para empresário, na prática, como é que foi, cara? Esse passo a passo. Você fechou um contrato? Fechei um contrato, consegui que uma fábrica no Brasil produzisse meus produtos. Peguei o avião de novo, fui para a Ásia, desenvolvi os produtos, aprovei os produtos, voltei. Essa fábrica comprou, essa fábrica vendeu e só depois desse ciclo de conversão de caixa que eu vi o primeiro dinheiro. Então demorou mais ou menos uns 6 meses aí. Foi em que ano isso, mais ou menos? Faz 10 anos agora. Faz 10 anos agora. Exatamente. Dia 1º de setembro faz. E como é que foi essa jornada aí? Cada dia o empresário é um negócio bem interessante, né? Então, assim, ele o maior sócio dele é o governo, né? Então, a gente tem que entender que na vida nada é justo, né? Então, ele apanha de tudo quanto é lado, mas é a única maneira de você conseguir sair do outro lado. Então, assim, com algum sucesso financeiro, né? A gente... Putz, cada dia é uma novidade diferente, Estevão. Você tem cada dia uma batalha, cada dia é aquela história do leão por dia. É um funcionário que desmotiva, você troca o funcionário. Eu acho que o RH tem sido bastante complicado nesses últimos tempos. Então, no Brasil, o custo do RH ele é enorme. Então, assim, a gente paga muito, as pessoas ganham pouco. Então, você tem que ficar nesse dilema constante. Eu sempre digo para todos os funcionários, você ganha por tempo ou você ganha por produtividade? Então, eu tento sempre jogar por produtividade, para ele parar de vender o tempo dele e vender a produção para mim. Então, eu sempre tento atrelar a comissão para todo mundo. É difícil, tem alguns setores que são difíceis, mas eu sempre tento atrelar isso aí, porque eu prefiro que todos eles também tenham essa mesma visão que eu também tive. E eu não quero ganhar por tempo, eu não quero ganhar das 8 às 18, eu quero ganhar por produtividade. Então, sempre na minha época de funcionário, sempre tentei trazer desempenho para a empresa, e você tem que ser um empresário dentro da sua própria empresa, né? Se você for um empreendedor dentro da empresa do outro, você vai errar com o dinheiro do outro. Você vai acertar com o dinheiro do outro. Você vai aprender com o dinheiro do outro. Então, na verdade, é esse tipo de mote que eu tento colocar para a turma. E o pessoal abraça a ideia. Uns abraçam, outros não abraçam. Uns preferem receber por tempo. Que tá ok também. Ok, né? Ele está na velocidade dele ali, na zona de conforto dele. Exato. Então, assim, e outros têm a ambição, e preferem receber por produtividade, né? Então, de novo, né? A questão da zona de conforto, toda vez que eu entrei numa zona de desconforto, eu saí lucrando de alguma maneira. E o ser humano é assim desde a época das pedras, né? Quando teve um problema, quando teve uma guerra, ele sempre saiu melhor, né? Esse negócio de, tô longe de problema, né? Isso acontece muito no mundo corporativo, né? Não vou sujar minha carreira, tô longe de problema. Acho que as pessoas deviam abraçar os problemas, porque é lá que estão as oportunidades, né? Mas é aquele dilema que eu sempre coloco. A empresa entrou em recuperação judicial, né? Você tem 3 partes que eu sempre menciono: o sócio, ou os sócios, os executivos principais e o resto dos funcionários. Bem simplório mesmo. Uhum. Os sócios, eles estão ali vendo o patrimônio ser corroído, eles têm uma baita incerteza do futuro. O que é que vai fazer depois? Imagina, uma pessoa que foi sócia há 40 anos de uma empresa única, como é que ele vai se reinserir no mercado de trabalho se ele quebra aquela empresa? Muito difícil, né? Uma sensação ali de impotência muito grande. E os executivos, via de regra, são os primeiros a abandonar o barco. Eu falo isso sem problema nenhum. Os executivos, via de regra, porque estão mais preocupados com as carreiras deles. E os funcionários só querem salário, eles só querem sobreviver, cara. Então, e geralmente são os últimos a saber do que está acontecendo, né? Então, sabendo disso, né, quando alguém faz como profissão o turnaround, ele tem que entender o que motiva cada um, que é muito o que você falou, e aí atuar nas crenças e atuar nas motivações de cada uma dessas partes. Né? Indo no nível da pessoa, não dá para generalizar. Às vezes a tiazinha do café ela está mais motivada que o CFO da empresa.
né? E ela vai falar bem de todo mundo para você, vai falar bem da empresa, vai criar um ambiente legal, um ambiente amistoso, e a empresa começa a ter uma energia mais positiva, né? É isso E aí. o executivo, às vezes, está detonando. Às vezes, o próprio sócio também está querendo sair do negócio e joga contra a empresa, né? Então, é uma batalha ali diária, É né? uma batalha diária. E assim, eu sempre entrei em qualquer crise, em qualquer problema, em qualquer guerra com um sorriso no rosto. Isso é importante. Você tira o. Você começa a dar leveza para a situação. Então, assim, você falou da senhora do café, da tia do café, eles são o ponto de clima principal de qualquer organização. E você chegar com um cara de marimbondo não vai resolver o seu problema, vai piorar o seu problema. Então, assim, eu entendo que é difícil, eu passei por isso. Mas mesmo naquela época, eu tinha sorriso na cara. Todo dia, um sorriso na cara, uma piada pronta para trazer a leveza para um momento complicado. E que, assim, de novo, né, lá na frente ninguém vai morrer. Então, assim, temos que fazer o melhor, porque se você já chega com um cara de marimbondo para trabalhar, você já morreu ali, né? E outra, você, no seu caso, na maioria das pessoas, como CEO e cargos sócios, eles são os líderes ali. Aquelas pessoas se inspiram naquele sócio, naquele líder. Então, se você tiver uma atitude negativa ou um pessimismo exacerbado, isso vai se propagar na organização. Todo mundo vai sentir assim. Aí o cara vai falar, pô, o próprio CEO tá chegando tarde, tá desmotivado, tá cabisbaixo. Eu não vou ficar aqui não, cara. Eu acho que eu vou picar mula, vou sair fora porque não vai dar dinheiro, não vai dar certo. Né? Então eu não vou ser o último, não vou ser o cara que vai apagar a luz. Então o papel do líder para virar a mesa, para reestruturar um negócio é muito importante, para transformar um negócio. Às vezes não é nem reestruturar, às vezes é transformar. No seu caso, por exemplo, a empresa que você começou há 10 anos atrás é totalmente diferente do que ela é hoje, ou ela continua... Cada vez ela vai modificando. Todo mês é uma coisa nova. Ou é um site, é uma plataforma, é um produto. Então, assim, não necessariamente tem a ver com crise, né? Às vezes tem a ver com melhoria de eficiência, né? Não, o que às vezes tem a ver com uma oportunidade de mercado, a maioria das vezes. Então, eu sempre digo o seguinte também, né? Quando eu posso dizer, né? Quando você vê uma coisa acontecida, ela já não é mais uma oportunidade. Então, eu estou usando até um português feio, Mas tá certo. mas é verdade. Então, assim, se você já viu uma realidade, ela já não é mais uma oportunidade. Então, assim, eu vi um prédio nascendo ali, eu acho que cabe um outro prédio ali. Já não era, já era. Você tem que ver o prédio antes do outro estar ali. Sim. Então, assim, quando você vê alguma realidade, ela já não é mais oportunidade. Então, foque em ver algo que não aconteceu ainda. Essa é a real oportunidade. Estou dando exemplo de terreno que é mais fácil. Sim. Terreno, prédio, casa, é mais fácil, né? Mas às vezes você tem um produto, por exemplo, você vai para fora do país, você vê um engraxador de sapato, você vê um limpador de casa, que não tem no Brasil. É uma oportunidade. Sim. Simples, não é genial. Às vezes as coisas não são genial, As grandes mudanças geniosas. não são geniais. Não são. Então, assim, lógico, existem pessoas geniais ou com pontos geniais, né? Acho que ninguém é genial todo momento, né? Mas você tem que trazer novidade. Você tem que, no final, resolver algum problema. Então, assim, vamos dar um exemplo. Você está furando muito pneu no Brasil. Então, o que eu vou fazer para resolver esse problema? É um líquido, é um ar, é uma... Não sei, tô super exemplo, não tem nada a ver com pneu. Nas suas idas para a China, você deve ter contato com um monte de novidades. Um monte de coisa que você olha e fala, putz, como é que isso não tem no Brasil ainda? Como é que aquilo ali não tem? Putz, negócio simples. Um negócio bobo. Eu vi esses dias lá, faz tempo já que eu vi isso aí. Um palito de dente com uma ponta de hortelã. Uma hortelãzinha na ponta do palito de dente. Já deve ter aqui no Brasil, faz muitos anos que eu vi isso. Mas esse é um exemplo. Pô, o cara colocou um sabor hortelã no palito de dente. Sim. Olha que coisa assim. Quem vai comprar? É o mesmo preço. Vai comprar com hortelã. Claro. Assim, o cara resolveu um outro problema. Isso é só uns exemplos que, assim, isso para resolver problema, a gente está em todo lugar e a todo momento. Então, assim, e de novo, buscar escalabilidade. Então, um problema que seja de muita gente, né? Você não vai resolver só um problema de uma pessoa que você vai ganhar só o dinheiro daquela pessoa, né? Tem que ser um problema relevante. Tem que relevante, escalável capacidade de pagar, e com margem, né? Acho que é bem... Na sua empresa hoje, como é que ela é diferente daquela que você começou há 10 anos atrás? Ela olha o caixa com muita atenção.
Ela olha, que eu fico sentado em cima do caixa. Eu olho, sou bem... Porque você vê, né? Na hora da crise, ninguém olha para o empresário. As pessoas só querem saber do salário, Sim. do salário na conta. O fornecedor só quer saber do pagamento. Então, assim, eu sou sentado no caixa, sou austero, sou de uma maneira que na hora da crise eu consiga sair sem a ajuda de ninguém. Então, Perfeito. isso você vai aprendendo, eu aprendi também, comecei a aprender quando eu fiz parte da reestruturação. Ô Camilo, e para finalizar aqui, a gente sabe que tem milhares de empresários e empresas passando por dificuldade, pessoas físicas também. Para quem está numa empresa que precisa virar a mesa, eu quero mudar de patamar, eu quero me reinventar. Você tem algumas dicas para passar para a galera? A primeira coisa é parar de cavar, né? Acho que a gente já falou sobre isso, né? Então, assim, olha o seu P&L. Primeiro você tem que ter um P&L, né? Muita gente nem tem um P&L. As pessoas vão pagando as contas por mês e nem sabe quanto gasta, não sabe quanto que um item A dá de lucro. Porque às vezes as pessoas do Brasil confundem muito lucro com revenue. Lucro com receita. E não é. Então, assim, você tem que estar no limite do seu lucro para ver o que você consegue pagar. Acho que esse é o primeiro ponto. Saiba o quanto você dá de lucro ou de prejuízo. A partir dali, saiba o que dá mais lucro, potencializa, o que dá mais prejuízo, corta. E aí para de cavar. Você começa parando de cavar. Se o funcionário ele é seu primo, seu cunhado, e ele está te dando prejuízo, corte. Faz um bem para ele, um bem para você, todo mundo vai ficar feliz. Vai perder 3 finais de semana com a família e o restante vai dar certo. Isso estou dando um exemplo de um parente, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser uma loja, pode ser um business, pode ser uma unidade de negócios. Corta rápido. E outra coisa resolva problemas que não foram resolvidos. Acerte nas oportunidades. E não se iluda com as oportunidades, né? Às vezes você vê um negócio, não, putz, arrumei um maracujá vermelho. Só você gostou. Então faça pesquisas também, né? Pergunte se aquele maracujá vermelho é mais gostoso que os outros. Pergunte, porque é muito fácil também se enganar. Porque, de novo, o ego entra e o ego pega toda a sua abrangência do ego. O ego entra e o lucro sai. É muito comum você ver empresário que aposta errado, sem pesquisa de mercado, com feeling, né? Porque ele está usando aquela percepção dele de realidade, mas que não é realidade de fato, né? O que ele enxerga como verdadeiro. E realmente toma dívida ou vende um pedaço da empresa para fazer aquele business plan performar e, na realidade, não performa, né? Já vi casos assim com pesquisa em desenvolvimento, marca, patente, compra de empresa com premissas superestimadas, vão ter uma sinergia absurda. Chega lá, putz, não tem sinergia, toma uma dívida monstruosa no banco, está tendo que pedir recuperação judicial para resolver o problema. São casos, assim, diversos, né? Então é isso, acho que tenta ver se o ego entra, não deixa o ego entrar, senão o lucro sai. Perfeito, Camilo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, é uma honra aqui de novo, conta com a gente. Pessoal, então encerramos mais um episódio do Virando a Mesa e nos vemos no próximo. Um abraço.